fácil de tentar reproduzir uma ferrorressonância. É claro que o transformador tem que estar vazio, porque se tiver com carga, a gente já não vai poder analisar aquela corrente de inrush, aquela corrente de magnetização que o transformador precisa, né? Então, tem que ser, né, através do transformador a vazio. Portanto, então, nós podemos pegar o circuito equivalente do trafo, certo? Esse circuito, né, nós podemos refletir para o primário, para o secundário, certo? Tá? Então, nós vamos usar esse circuito aqui, sem carga, veja bem, está aberto aqui no lado secundário, para poder analisar essa ferrorressonância, tá? Então, não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente viu que a corrente de magnetização, ou excitação, né, possui uma forma de onda não senoidal, que é essa daqui, né? Lembra? Enquanto a tensão que está alimentando o transformador é uma senoide perfeita. Tá? Essa é a característica, né, da tensão e a corrente quando o transformador está a vazio. Né? A vazio. Portanto, então, nós temos a tensão e a corrente de excitação, que ela é composta pela corrente de magnetização, mas aquela corrente que é devido às perdas no núcleo. E esta forma de onda, então, apresenta uma forma de onda não senoidal. Então, se a gente for lembrar um pouquinho lá, a ressonância série paralela, ela justamente tem a ver com uma fonte de corrente. Então, se essa fonte de corrente estiver em série com um capacitor, o que vai acontecer? Uma amplificação, né, das harmônicas. Agora, só que essa amplificação vai se dar aonde? No momento que a máquina está sendo o quê? Magnetizada. No momento que a máquina está sendo excitada, porque a carga está sem carga. Né? Então, esse é o processo, tá, desse efeito de ferrorressonância. Tá? Portanto, então, temos as duas correntes, tá? As duas correntes envolvidas no instante que o transformador vai ser excitado, né? Sem carga. Portanto, então, nós vamos ter ali uma indutância, né? Uma indutância, né, equivalente à magnetização e, obviamente, as impedâncias do primário e o secundário do transformador. Então, nós vamos aqui, nós podemos ver, observar aqui, então, que essa forma de onda é não senoidal. Portanto, isso significa que né, se a gente for caracterizar o transformador a vazio, isso significa que há uma fonte de corrente ali. Né? Ou seja, o trafo a vazio, ele está comportando-se como se fosse, entre aspas, uma carga não linear que está gerando uma corrente harmônica. E essa corrente harmônica vai excitar essa, né, denominada ferrorressonância. E uma coisa importante a ser observada aqui, veja bem que, né, a corrente, ela tem uma amplitude aqui mais ou menos em torno de 1 ampere. Ou seja, né, a vazio, amplitude, estou falando valor de pico, é em torno de 1 ampere. Né? Aí, vamos ver a condição agora da ferrorressonância. Então, a ferrorressonância, ela vai se dar se esse transformador aqui estiver em série com um capacitor. Então, a gente vai arrancar isso daqui e colocar aqui um capacitor. Né? Para quê? Para que aconteça esse, né, esse fenômeno. Então, nós podemos ver aqui um capacitor em série com um. Então, essa inserção desse capacitor vai que ele vai ter uma impedância baixa para aquela corrente harmônica que foi gerada pelo transformador e entrará em ferrorressonância. Portanto, então, nós vamos ter uma forma de onda dessa forma. Veja bem, a tensão era senoidal, né? Mas tinha uma corrente harmônica. Tá? Esta corrente harmônica fez modificar a corrente e, ao mesmo tempo, a forma de onda da tensão. Ou seja, a ferrorressonância que aconteceu através desse capacitor em série com o transformador fez com que, primeiro, o pico de corrente, veja bem, o pico de corrente seja extremamente elevado, comparada com a situação anterior. Nós estamos falando aqui em torno de 48 amperes de pico, enquanto lá no anterior tínhamos 1 ampere de pico. Segundo,
a forma de onda da tensão não é mais uma senoide. É uma forma de onda não senoide. Então, a isso nós chamamos, então, ferro ressonância. Então, o transformador, ele continua vazio, porém, em série com um capacitor. Isso é muito simples, não. Isso é muito fácil, né? Na prática, no sistema de distribuição, tem bancos capacitivos. Daqui a pouco nós vamos ver, tem bancos capacitivos monofásicos para atender uma carga trifásica. Se tiver uma falta daquele banco capacitivo em relação ao terra, provavelmente vai excitar esse tipo de ferro-ressonância. Por quê? Porque a corrente, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil. E aí vai excitar aquele fenômeno, beleza? Então, nós podemos observar, então, que a inserção do capacitor, né, entre a fonte, tá certo, e o transformador, fez com que a corrente, então, né, resultante, tenha um pico bastante elevado comparado com a situação anterior. Comparado com a situação. Além disso, a tensão, obviamente, tornou-se, então, distorcionada, né, comparado com o caso. Então, a razão para este comportamento é devido à ressonância entre a reatância capacitiva, né, e a inductância de magnetização. Né? A inductância de magnetização. Então, a inductância de magnetização, ela está envolvida com a curva de saturação. Com a curva de saturação. Portanto, então, quando nós saímos da região linear, passamos para a parte de saturação, nós vamos ter, né, diferentes valores, né, daquela reatância de magnetização, então, que vai fazer variar este fenômeno de ferro-ressonância. Então, portanto, então, o que nós observamos, né? Vamos lembrar um pouco, conversão eletromecânica, né? Quando a gente analisava ali, né, como é que a gente obtém a indutância, né, num circuito magnético, a indutância num circuito magnético é diretamente proporcional ao número de espiras, ao fluxo e, obviamente, a corrente de magnetização. Tá? Então, tem a ver com o fluxo magnético e com a corrente de magnetização. Portanto, então, isso dependendo, né, da corrente de magnetização e o fluxo, nós vamos ter que, né, diferentes valores, veja bem, de indutância de magnetização. Isso, de novo, devido àquela parte, àquela região de saturação. Portanto, o comportamento da indutância de magnetização em relação à corrente de magnetização, ela será inversamente proporcional. Então, nós estamos vendo, quanto maior a indutância, menor a corrente de magnetização. Maior a indutância, menor a indutância, maior a corrente de magnetização. Isso vem, então, desta equação. Portanto, isso significa que para esse valor, nós iremos ter uma frequência de ressonância, para esse outro, e assim sucessivamente. Sim, sucessivamente. Sendo que esse capacitor aqui pode ser tranquilamente o capacitor, por exemplo, que está em série ali, para quê? Para corrigir a queda de tensão de um determinado circuito. Nós precisamos lembrar que no sistema de distribuição, nós temos dois tipos de compensação. A compensação capacitiva para corrigir o fator de potência. Esse capacitor está em paralelo com a carga. E temos um capacitor que pode ser conectado em série para quê? Para elevar a queda de tensão que nós temos num determinado ramal. Beleza? Então, essas são as duas formas. Então, esse capacitor aqui, ele, então, de fato, pode existir, tá, no sistema de distribuição e pode acontecer essa ferro-ressonância. Tá? A boa notícia aqui é que essa ferro-ressonância, ela vai se dar quando o tráfego está vazio. Ou seja, quando a concessionária, por exemplo, vai instalar pela primeira vez o transformador. Lembra que a gente falou que o transformador ele tem que ser energizado a vazio depois da carga? Então, naquele momento que vai ser energizado o transformador, se tiver um capacitor em série, nós podemos ter essa ferro-ressonância. Tá?
E essa ferroressonância, então, pode, né, aumentar a tensão de pico e, obviamente, pode danificar algum equipamento, sei lá, um sistema de proteção ali. Mas, uma vez, né, o transformador já está tudo, né, saturado, quer dizer, os domínios magnéticos dele está tudo alinhado, né, entra a carga, esse efeito mais não pode acontecer de novo. Portanto, então, a indutância na região linear, né, ele é menor que a indutância na região de saturação. Então, isso é importante. A indutância, então, na região linear, ela é menor que a indutância na região de saturação. Então, nesse caso, então, obviamente, nós temos as harmônicas ímpares que estarão ali, que serão gerados, né, pelo sistema, vai entrar na região de saturação, né? E como já tinha envolvido umas harmônicas, ela, obviamente, vai ser amplificada de uma forma, né, elevada, né? Portanto, então, pode-se descrever as formas de onda periódicas resultantes em termos de frequência natural efetiva, né? Daquela região, daquela oscilação que nós temos, daquele transitório que nós temos. Temos que lembrar que tem uma frequência natural, ômega zero. E aí vem duas coisas, bem. Naquele momento, nós vamos misturar a frequência natural com a qual está oscilando e a frequência de ressonância. São duas coisas diferentes que vai acontecer ao mesmo tempo naquele período em que estamos energizando o transformador. Tá? Devido à não linearidade, né, uma mudança na forma de onda, né, aplicada pode alterar o transitório em um ciclo saturado, né, e um não saturado. Portanto, a frequência natural é fixa. Então, justamente por isso que se dá toda essa forma de onda. Tá? Obviamente, então, isso significa, então, que nós podemos ter uma situação onde, né, nós podemos analisar de uma forma do tipo, essa é uma harmônica ímpar. Essa é uma harmônica não sei o quê, não sei o quê. Então, nós temos uma certa característica daquela ferroressonância. Mas nós podemos chegar numa condição onde isso pode ser totalmente aleatório. E aí, normalmente, a gente tem que usar a teoria, né, a teoria de dinâmica não linear de caos para analisar. Então, é uma coisa bem complexa mesmo para poder analisar. Então, na prática, sempre há amortecimento devido à impedância da fonte, ou seja, aquela resistência que nós temos. Então, as resistências que estão envolvidas no sistema de distribuição ajudam a atenuar, amortecer, então, esta ferroressonância. Tá? E, obviamente, quando já entra com carga, a carga irá fazer o papel dela, portanto, muitas vezes a gente evita esse problema da ferroressonância. Porém, quando está em vazio, nós estamos, né, expostos a esse tipo de efeito, tá? Já falei isso daqui, as correntes de pico são altos, né? E essa corrente de pico, né, quer dizer, essa corrente de 48, e pouco vai circular por onde? Pelo núcleo do transformador. Então, vai começar a aquecer o transformador. Tá? Vai começar a prejudicar o isolamento que se tem no transformador, né? Devido a essas altas. Portanto, isso, por exemplo, isso daqui é uma oscilografia, tá? De um transformador real, tá? De um sistema de distribuição onde aconteceu uma ferroressonância. Vocês podem ver como é que o comportamento da tensão, né? Por que se dá esse comportamento? Veja bem, não é um comportamento, ó. Se a gente for observar nessa região aqui, ó, é uma forma de onda relativamente distorcionada, porém periódica. Tá? Ou seja, periódico significa que o semiciclo positivo é igual ao semiciclo negativo. Pode até ter harmônico, nós vamos ter harmônicas ímpares. Por quê? Porque é simetria de forma de onda. Mas veja bem, a partir de um momento dado, perde-se essa simetria de média onda. Então, significa que aqui nós temos harmônicas de qualquer tipo. Não só interharmônico, a forma de onda se tornou aperiódico, veja bem. Não é mais periódico.
Aí vem a questão, como é que nós vamos analisar, então, essa forma de onda se não é periódica? Nesse caso, nós somos forçados a usar a teoria, né, dinâmica de caos. Não tem outro jeito. Tá? Então, vai ter uma frequência específica, uma amplitude, um ângulo. Né? Posso desligar um pouco aqui, ó? Senão a gente vai ficar congelado. Né? Tá? Então, isso torna a análise torna complexa. Né? O que no máximo podemos fazer aqui? No máximo, podemos, né, se a gente tiver, por exemplo, um bom processamento, um sistema de processamento de dados, eu acho que alguma turma vai fazer uma coisa dessa. Né? O que a gente podia fazer? Podia pegar essa oscilografia, extrair os dados e falar, ó, eu não consigo analisar essa região aqui. Eu não sei, veja bem. Então, eu retiro essa parte desses dados. Eu só vou analisar essa região aqui. Essa região aqui, ó, veja bem. Também não dá para analisar, não dá para saber nada. Essa região, meio que já dá para analisar. Então, mas mesmo assim, mesmo tendo uma estratégia onde nós consigamos uma análise de dados, vai ter uma região onde não sabe o que está acontecendo. Né? Não sabe o que está acontecendo. Portanto, então, torna, né, cada vez mais complexo. Né? Os eventos, né, mais comuns que levam à ferrorressonância, então, são, primeiro, que nós podemos ver um banco, né, de transformadores monofásicos, né, conectados para atender uma carga trifásica que está em série com um banco capacitivo. Então, se algum desses, né, desses circuitos aqui, por exemplo, isso aqui está fechado, por algum motivo isso daqui estiver aberto, o contrário, né, esses dois vai fechar aqui, então nós temos, ó, por onde que vai a corrente? Quando isso está fechado, a corrente vai circular por aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa aqui. Agora, quando está aberto, esta chave aqui, a corrente vai, né, vai querer ir por onde? Pelo caminho mais fácil. Então, ele sempre vai olhar a impedância mais baixa para poder circular. Então, quando acontece alguma falta em algum dos circuitos onde está envolvido aqui, ele vai procurar o capacitor. Por quê? Porque tem uma impedância baixa. Lembra? Ressonância séria. Em ressonância séria, nós temos impedância nula. Né? Então, ó, se a impedância nula ali, ó, o que vai fazer? A corrente toda vai por onde? Pelo capacitor. Né? Isso pode acontecer se acontece na fase A, se acontece só na fase C, ou em ambas, ou em qualquer uma delas. Então, nós estamos criando um caminho, tá? Um caminho para quê? Para, né, excitar essa ferrorressonância. Veja bem que, então, nós temos aqui o transformador e o capacitor em série. Aqui, no caso de uma face fechada, aqui temos duas, né, uma face aberta. Duas fechadas, uma face. Né? Aqui ainda é mais crítico. Aqui ela vai circular esta corrente aqui. Ó. Quer dizer, entre os dois capacitores está sendo dividida a corrente. Ou seja, pensando, por exemplo, voltando para o exemplo anterior, aqueles 48,8 vai ser dividido por esses dois bancos capacitivos. Já se for isso daqui, os 48 vai estar circulando por onde? Por esse capacitor. Então, tranquilamente, esse capacitor vai explodir, né, dependendo da capacidade nominal do transformador. Então, isso é interessante aqui, porque quando você tem essa falta, literalmente, o transformador fica sem carga, aquele transformador. Então, como fica sem carga, ele vai ter aquele problema ali da curva de magnetização, da variação da indutância. Então, se o transformador, então, estiver trabalhando na região de saturação, nós vamos ter um problema de caos. Se o transformador estiver trabalhando na região linear, tudo bem. Nós vamos ter uma ferrorressonância com umas harmônicas determinadas, que dá para analisar. Tá? Mas na região de saturação, aí não vamos, por quê? Porque ele pode estar mudando essa indutância. Então, pode vir qualquer forma de onda, inclusive uma forma de onda aperiódica. Tá? Então, observa-se, então, um caminho, né, em série através das capacitâncias e as reatâncias de magnetização, né, dos transformadores. Né? Isso, obviamente, dependendo se vai ter uma ou duas chaves fechadas. Né? Então, embora esse fenômeno
de ferrorressonância, então, tenha uma dificuldade alta para poder analisar, para poder caracterizar, né? Algumas ferramentas, né? Algumas técnicas ao longo dos anos foram implementadas, né? E, obviamente, isso vai originar que sobretensões e sobrecorrentes, níveis sustentados de distorção, alto ruído audível, né? Aquele zumbido do tráfego que faz, ele já vem em função da saturação magnética do transformador. Tá? Então, se tiver isso e tiver algum deles ali com uma ferrorressonância, esse ruído audível que nós já temos vai ser amplificado também. Né? Vai ser amplificado. Operação indevida de dispositivos de proteção, porque a corrente de pico vai lá em cima, então o relé vai agir, né? O relé de proteção vai agir, vai desligar a carga que está atendendo, o equipamento que está atendendo, superaquecimento das máquinas, né? Danos em equipamentos elétricos, quebra do isolamento, e também, a depender ali, vai originar flicker, né? Tudo bem, aqui não é sempre... A gente tem que lembrar que o flicker, esse fenômeno se dá com a lâmpada incandescente. Né? Então, é uma variação de tensão, né, que está acontecendo ali. Beleza? Então, veja bem, né, aqui também é bom diferenciar o que a harmônica provoca. A harmônica provoca muito desses efeitos aqui que nós estamos vendo. Tá? Mas isso daqui também, a ferrorressonância, então, vai afetar, vai começar a surgir esses efeitos aí no sistema. Né? E, obviamente, a gente precisa de algum método para poder avaliar, para poder caracterizar, observar esse fenômeno na prática. E tem alguns métodos, né? Então, obviamente, a maioria das ferramentas para estudar qualquer não linearidade que envolve um circuito, uma máquina, enfim, né, em sistemas dinâmicos, são a base da teoria de bifurcação. Uma técnica bastante elaborada, bastante complexa, tá? Né? Mas, então, aí temos, então, com base nessa teoria de bifurcação, pode ser dividido várias formas de analisar, tá, essa ferrorressonância. A primeira é a densidade espectral, quando o sinal de tensão e corrente são analisados utilizando uma FFT. Isso significa, então, que vai ter harmônicas de ordem ímpar envolvidas nessa ferrorressonância. Beleza? Então, são harmônicas, porque uma FFT vai ser aplicada especificamente para aquela. Então, nós estamos falando de frequências com características específicas, né, que nós já conhecemos. Né? Obviamente, essas frequências características vão estar presentes na tensão e na... Uma outra forma de analisar essa ferrorressonância através dessa teoria de bifurcação é o plano de fase. Isso já é um método gráfico, tá? De duas variáveis de estado por sistema. Tá? Então, os resultados e a evolução temporal, né, de um ponto seguindo uma trajetória. Ou seja, quando acontecer aquela ferrorressonância, o que nós vamos enxergar? Uma trajetória definida para uma determinada frequência. Outra frequência terá uma outra trajetória. Tá? Igual aquelas curvas VI, sabe? Quando você pega o osciloscópio, você olha a forma de onda no tempo, uma senoide, a corrente no tempo. Mas tem uma forma de você olhar a tensão e a corrente. Uma curva VI. Então, aquela é uma trajetória. Se uma senoide, se for, por exemplo, uma carga resistiva, aquela trajetória VI vai dar uma reta, né? Desse tipo aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Cadê o caneta? Né? Se a curva VI, né? Se o circuito for uma carga resistiva, tá certo? Independentemente da tensão ser senoidal ou não, a curva VI sempre vai ser uma reta. Se for uma carga indutiva ou capacitiva, né, a curva vai ser um redondo, um círculo, achatado, dependendo, né, se tem uma resistência ou não. Mas se um resistor, se um indutor puro, ideal, ou um capacitor, é uma circunferência perfeita. Como é que se diferencia se é capacitivo ou indutivo? Essa curva VI está girando no sentido horário e no sentido anti-horário. Se for horário, capacitivo. Se for anti-horário, indutivo.
Então, essa é uma característica, uma evolução no tempo de uma trajetória. Aqui vai acontecer a mesma coisa, a gente vai observar essa trajetória para cada ordem harmônica. Tá? É o único que nós conseguimos fazer. E, obviamente, não vai ser um círculo perfeito, né? Vai ter uma trajetória e a gente tem que observar essa trajetória. A partir dessa trajetória, a gente pode analisar se tem uma harmônica envolvida ou não. E, finalmente, quando já não se tem, né, já não se tem uma característica específica, a gente vai usar esse mapa de Poincaré, né? que na verdade é semelhante ao caso anterior, mas nesse caso a frequência de amostragem, né, é a mesma que a frequência do sistema. Tá? Então, o mapa de Poincaré é uma solução periódica consistente em um único ponto. Então, ó, aqui nós vamos observar, né, quer dizer, todas essas metodologias aqui de análise, tá? Nós vamos observar a partir de quê? Né? Do modo fundamental, ou seja, a partir do período da fonte, ou seja, da frequência com qual a fonte está sendo alimentada. O espectro, tá? É composto em torno de uma frequência fundamental e as suas componentes harmônicas. É mais ou menos aquilo que nós estávamos fazendo lá até agora, né? Onde tem terceira, quinta, sétima, nona e assim sucessivamente, inclusive a fundamental. Né? Então, o plano de fase mostra, então, uma única trajetória fechada, né? E o mapa mostra um ponto movido para longe do ponto de estado novo. Tá? O modo de subarmônico, então, os sinais são periódicos, mas o período de um múltiplo inteiro da frequência original. Então, isso significa que a gente pode ter pode ter 5 Hz, pode ter 10 Hz, 5 Hz, 15, 20, ou qualquer ordem dessa daí. Por isso que a gente chama de subarmônico, que está abaixo da frequência fundamental. Isso vai gerar também uma ordem de frequências harmônicas que nós temos. Aí, no plano de fase, obviamente, nós teremos uma trajetória fechada e o mapa mostrará H pontos. Ou seja, se nós temos envolvido lá 5 harmônicas, nós teremos 5 trajetórias em função a cada frequência analisada. Finalmente, o modo quase periódico, aquilo que já nós estamos, já estamos saindo, onde a forma de onda perdeu-se a periodicidade. Aí, então, o plano de fase vai mostrar mudanças nas trajetórias. Então, nós temos uma trajetória definida, agora não. Essa trajetória vai mudar, portanto, vai mostrar vários pontos que representam uma curva fechada. E o modo caótico, finalmente, o sinal vai mostrar um comportamento irregular e imprescindível, no espectro do sinal, porém é contínuo. Tá? Aqui nós vamos ver, por exemplo, aquele mesmo circuito, tá, que nós estávamos analisando, considerando, por exemplo, um capacitor de 9 microfarads. Tá? Então, essa é a forma de onda, né? A densidade espectral, vocês podem ver aqui. Cadê minha? Essa aqui é a densidade espectral, essa daqui é a componente harmônica na fundamental. Aqui nós temos algumas harmônicas irrelevantes, mas temos aqui uma representativa e aqui outra representativa. Então, aqui nós conseguimos ver os múltiplos inteiros da fundamental. Tá? E a trajetória que nós vemos aqui é uma única trajetória, o plano de fase. Então, esta forma de onda nos mostra uma trajetória, que aqui está envolvida, então, aqui a quinta harmônica e a sétima harmônica. Então, se tiver mais uma harmônica, essa trajetória ela vai ser modificada, mas será ainda uma curva contínua. A trajetória vai mudar, mas continua sendo fechada, uma única curva. Tá? Esse é o plano de fase, quando nós temos um capacitor de 9 microfarads. Tá? Então, a componente fundamental, então, foi a mesma
né, que para a forma de onda da energizada a 60 Hz, né? E apenas as harmônicas ímpares aparecem. Então, é como se a gente tivesse aquela nossa análise tradicional, né? Eu tenho as componentes harmônicas, só que agora, ao invés de analisar, né, olhando para aqui, tirando o espectro, a gente vai usar esse plano de fase. Tá? Então, naquele momento que o transformador está vazio, e tem, né, aquele transitório, acontecerá este comportamento aqui no plano de fase. Beleza? Aqui nós vamos mudar, veja bem, o valor do capacitor. 17 microfarad. O transformador é o mesmo. Né? Para isso, daí, vamos ver o que aconteceu. Aqui, dá para falar ainda que seria, né, uma onda periódica. Né? Mas veja bem a forma de onda. Aí, então, veja bem. Então, a densidade espectral agora não é mais múltiplos inteiros de 60. Eles aparecem, ó. Mas veja bem, isso é fundamental. E aqui, ó, isso daqui deve ser quanto? Sei lá, 30, 10. E tem as outras componentes harmônicas. E para cada componente harmônica, agora nós temos que uma curva fechada. Né? Uma curva fechada. Então, essa daqui representa uma, essa daqui outra, em função da quantidade de harmônicas mais representativas que nós temos. Então, nesse caso aqui, nós iremos ter harmônicas, né? Então, harmônica, por exemplo, 12 Hz, 36, 60, 84 e assim sucessivamente. Então, essa harmônica aqui que está começando é 12 Hz. Subharmônica. Harmônica abaixo de 60. Beleza? Ó, 40 microfarad. O que vai acontecer? Vai ter essa forma de onda. Como é que nós vamos ver? Aí já vem aquele mapa de Poincare. A densidade espectral, veja bem que não é mais aquela bonitinha igual às duas anteriores, onde a gente consegue ver a harmônica ou a subharmônica específica. Então, aqui nós temos pontinhos que vai andando, né, e vai formando uma espécie de um desenho, uma figura, enfim. Né? Portanto, nesse caso, o comportamento, né, nós podemos falar que é caótico, porque não tem uma previsão de que vai ser, como vai ser. É completamente, né, complexo, né, para ser analisado. Então, o interessante de tudo isso é que este fenômeno ele acontece naquele momento do transitor. Né? Mas acontece, mas dá para analisar. Né? E, obviamente, vai envolver, né, bastante processamento. Por exemplo, para poder fazer isso daqui, né, esses pontos aqui, não é tão simples. Porque você tem que pegar cada um e tem que fazer. Né? Tem que aplicar aquela teoria de caos. Por isso que é muito difícil, né, o pessoal estudar isso daqui. Não tem muito trabalho sobre esses fenômenos. Porque ele requer muita, como é que fala? Muita atenção, requer muito processamento, é muito complexo de analisar. Né? Teoricamente, a gente pode analisar isso. Pode simular, né? Pode simular ali, hoje em dia tem supercomputador, então, né? Mas antigamente era super complexo poder fazer qualquer tipo de análise, né, desse. Então, observa-se que então é difícil obter uma visão geral da previsão devido à ampla gama de comportamentos possíveis. Uma hora a gente vai ter um comportamento, outra hora, outra. Então, essa mudança faz com que a análise seja, né, muito difícil. Então, por isso que o pessoal muitas vezes, né, tenta amenizar, tipo, ó, como tem um momento transitório, vamos deixar passar assim, e vamos deixar trabalhar. Mas, eventualmente, quem quiser, por exemplo, se aventurar a trabalhar com isso, hoje em dia tem ferramentas para trabalhar. Mas tem que ser bom de matemática. Tem que saber muito bem a teoria de caos. Controleiro, né? Quem é controleiro, ele entende um pouco sobre a teoria de caos. Então, nesse caso, né, os chamados diagramas de bifurcação são viáveis para análise. Né? O diagrama é obtido se a magnitude de saída da tensão for amostrada uma vez a cada período da frequência fundamental. Esse é o ponto. Ó.
Então, mesmo tendo esse diagrama de bifurcação, veja bem, nós vamos precisar de uma frequência de amostragem uma vez por período. Então, isso torna complexo a análise, tá? Pesada, né? Se variar a capacitância, né, em etapas muito pequenas e plotar as amplitudes para um período de tempo relativamente longo, um diagrama de bifurcação será criado. Então, veja bem, então requer um tempo relativamente longo. Essa é outra dificuldade. Não dá para você pegar só um ciclo. O que a gente faz aí quando analisa tradicionalmente? Você pega lá 1, 2, 3 ciclos, analisa e toca o barco. Agora, você vai ter esse tipo, você vai ter que necessariamente processar de 10 ciclos para cima. Porque, às vezes, se você pegar 3, 4 ciclos, você não vai enxergar aquele efeito. Você precisa uma janela razoável para poder analisar tudo. Isso requer processamento. Por exemplo, para analisar harmônica comum, harmônicas normais, que a gente estava estudando nas aulas passadas, né? No mínimo, para você poder ter um espectro adequado, tem que ter uns 10 ciclos de forma de onda. Você pode testar ali no PSIM ou no Simulink. Bota ali uma terceira, quinta, sétima harmônica. Simula ali 4 ciclos. E aplica uma FFT. Você vai ver que o espectro harmônico vai sair uma forma dessa forma aqui, ó. Ó, o espectro que nós vimos é bonitinho, né? Tem que ter, olha aqui, uma barrinha. Esse é o espectro teórico que a gente quer observar. Mas de que depende esse espectro? É do tipo de janelamento que você vai usar para aplicar a FFT. Tem Henning, Beck, não sei o quê. O professor Fernando deve estar estudando, deve estar ensinando para vocês. Então, esse janelamento, ele depende de quê? Da quantidade de ciclos que você vai pegar. Então, se eu pegar 3 ciclos, o janelamento vai ser assim, ó. Se eu pegar, aumentar os ciclos, ele vai estar cada vez mais estreito. Entendeu? Vocês podem testar no próprio Simulink, no próprio PSIM. Coloca ali várias harmônicas, então analisa 3 ciclos. Depois amplia para 6, amplia para 9. Você vai ver que a partir de 10 ciclos, você vai ver um espectro harmônico tendendo mais para aquela harmônica que foi lá que contém a fonte. Então, aqui, essa é a dificuldade que você vai ter para poder processar essas análises, né? Então, vários modos de resposta são possíveis para um conjunto de parâmetros, né? Então, as respostas de estado estacionário podem ser de um período diferente do período da forma de onda aplicada, ou mesmo no periódico, ou seja, periódicas ou cálculo. Então, temos diversidades aí para poder analisar. As respostas de estado estacionário podem ser extremamente sensíveis às condições iniciais ou perturbações. Veja bem que nas simulações que a gente fez aqui, a gente está tratando de uma forma de onda na fonte senoidal. E se a fonte já tiver uma terceira harmônica, se já tiver uma quarta, então aí nós vamos entrar numa complexidade maior ainda. Transientes espontâneos de um modo para outro são possíveis, ou seja, vai acontecer alguma característica específica num momento dado, num outro momento isso vai desaparecer, vai aparecer outra, e assim sucessivamente. O comportamento não pode ser previsto, né, adequadamente por modelos lineares ou de ordem reduzida, né? As simulações podem não representar uma resposta. Mesmo na simulação, nós não vamos conseguir reproduzir aquilo que a gente quer. Então, vai fazer uma simulação, aquela simulação específica. Não é uma simulação genérica, sabe? Simulou, acabou, não. Então, cada instante que varia ali teria que ser uma simulação. Isso torna, né, obviamente, cada vez mais complexo, então, esta análise. Beleza? Então, é um assunto, tá, que interessa, tá, mas é pouco abordado, né, tá, pela comunidade acadêmica. Então, você vai ver pouco material sobre isso, não tem muito. Tá? Mas quem quiser se aventurar para estudar, por exemplo, um tema interessante, por exemplo, para temas de mestrado, temas de doutorado, análise desse tipo de fenômeno.
tentar achar alguma metodologia que consiga, por exemplo, né, reduzir o tempo de processamento, memória, enfim, coisas desse tipo. Bom, então, com essa última parte, a gente matou praticamente a maioria dos distúrbios que acontecem, né, no sistema de distribuição. Nós varrimos praticamente cada uma, analisamos cada uma. Agora nós vamos tentar entender como podemos resolver esses problemas. O que é feito, o que está sendo feito para resolver esses problemas de harmônico, de desequilíbrio, de compensação de reativos, de regulação da tensão, da frequência, enfim, tudo isso mais. Então, nós vamos passar agora, tá, para a parte de compensação de distúrbios de qualidade de energia elétrica. Existe a possibilidade de gerar esse... Claro, porque ó, normalmente, ou seja, se tiver uma empresa que tem um tráfego que está com 10% da sua capacidade, o engenheiro que está lá, ele não é engenheiro eletricista. Isso eu te falo. O cara vai ser mandado embora. Porque transformador, você não pode ligar com 10% da sua capacidade. O que ele está consumindo? Puro reativo. A eficiência, o rendimento do transformador é baixíssimo. Então, o rendimento do transformador dá para fazer essa conta. O rendimento ideal do transformador está diretamente associado com o fator de potência. E o fator de potência tem a ver com a carga. Com a carga. Portanto, então, ó, se você tem essa situação, duas coisas. Uma pode ser que aconteça uma ferrorressonância e outra pode ser que você vai ser penalizado por fator de potência. Você está gastando energia à toa. Aquela história que a gente fala, né? Você comprou uma Ferrari para quê? Para andar a 10 km por hora? Faz sentido. Né? Tem a ver com o fator carro. Né? Tem a ver com esse fator carro. Mas isso aí, qualquer máquina que a gente tiver, essa máquina tem que um núcleo. Né? E esse núcleo consome potência reativa. Se tiver em vazio ou abaixo da sua capacidade nominal, ele está consumindo reativos. O fator de potência é baixo, o rendimento vai cair lá embaixo. Você não está, né, você não está aproveitando, né, ao máximo a sua capacidade da máquina. Eu peguei uma termografia, estava muito quente. Pegou. Tinha uma carga. Aí, pode ser que esteja acontecendo uma coisa desse tipo aqui, de uma ferrorressonância, porque 10% é praticamente a vazio. Transformador. Ele vai colocando as cargas aos poucos. Vai migrando, dá uma tela longa do sistema. Isso aí depende de trocar o transformador. Não, mas aí, ele, quer dizer, quem fez o projeto, né, do transformador, ele fez de uma forma equivocada. Porque não faz sentido você projetar um transformador, você projeta um transformador em função da carga prevista, e com uma projeção de expansão de 15, 20 anos. Então, tem o TAP do transformador. A relação de transformação entre primário e secundário regula a tensão ali para você poder atender uma carga dada. Então, provavelmente, num primeiro momento, o transformador vai estar com o TAP bem lá embaixo, para atender a carga. A carga vai aumentando, o TAP vai aumentando. Até vai chegar uma hora e vai ter que mudar o transformador, porque a carga vai aumentando ali. Então, mas tem um outro problema agora. Vai falar, então, o transformador sempre tem que estar com carga máxima. Sim, mas não pode saturar. Se aumentar muito, o transformador vai saturar. Aí você vai ter problema também. Então, tem um ponto ali, por isso que é bom sempre se atentar à norma. A norma, ela fala certinho, ó, qual é a capacidade, até quanto você pode aumentar a carga do transformador.
Isso é um problema, assim, para as distribuidoras geral. Tá? Tem técnicas para mudança de TAP em função do consumo, em função da expansão e tudo mais. Apropriadas. Não é assim, né? Que você vai lá e você faz. Não, sempre tem que ter uma, porque senão seria fácil, né? Ah, pô, coloca o máximo ali, ó, vai aumentar, não aumenta, não. O tráfego vai. E quando satura também é um problema danado. Porque é aí que vai vir o problema de ferrovessonância mesmo. Né? Porque você está na saturação, aí vai ter caos, vai ter tudo aquilo que a gente está vendo. Então, aí tem que evitar. Evitar que o transformador trabalhe com carga nominal abaixo e evitar que o transformador trabalhe em saturação. São as piores coisas que podem acontecer. Beleza? Não sei se o pessoal lá que está online tem alguma pergunta, alguma dúvida. O pessoal que está online, todo mundo dormiu, ninguém está respondendo. Sem pergunta, professor. Bom, beleza, vamos continuar aqui, tá? Os slides daqui para frente estão todos em inglês, tá? Porque em 2021, não me engano, 2020, 2021, a gente teve uma parceria com a Universidade de Noruega, a gente foi dar aula lá e aí eu estou aproveitando todo esse material, tá? Que foi apresentado lá para o pessoal de Noruega. Por isso que daqui para frente vai estar tudo em inglês. Bom, então voltando para a nossa questão, né, aquelas 3 perguntas que a gente tinha se feito lá no início da matéria, né, da disciplina. Conhecer um pouquinho mais por que nós estamos estudando qualidade de energia elétrica, para que nós estudamos e como, né, esses problemas de qualidade de energia são resolvidos né, voltando apenas só para lembrar. Então, primeira coisa, a base de tudo, para a gente poder resolver aqueles problemas da qualidade de energia elétrica, obviamente, primeiro nós precisamos entender aquele fenômeno que está acontecendo. Né? E um exemplo bem ilustrativo é exatamente isso que nós acabamos de falar. Harmônica, a ressonância série paralelo é diferente de ferro-ressonância. Embora, conceitualmente, estejam envolvidas as harmônicas e um capacitor. Tá? Mas a forma como elas se dão são completamente diferentes. Então, a gente precisa saber isso, precisa identificar aquele fenômeno. Quem que está provocando aquele deslocamento de fase entre a tensão e a corrente? Quem que está originando aquela corrente harmônica? Quem que está gerando aquela tensão distorcionada no ponto de acoplamento? Né? Então, nós já vimos que tem algumas ferramentas para poder descobrir isso, para analisar isso. Segundo momento, por que a gente precisa entender esse fenômeno físico? Porque se a gente conseguir saber o que está acontecendo, a gente vai saber usar ou um banco capacitivo, ou um filtro passivo, ou um filtro ativo, ou um outro dispositivo que consiga, né, resolver aquele problema específico. Aí vem a questão da compensação. Né? Compensação passiva, compensação ativa. E, obviamente, para essa compensação, né, nós, por que compensamos? Por que temos que resolver aquele problema? Uma é porque você vai ser penalizado pelo baixo fator de potência. A indústria vai perder dinheiro por conta da paralisação do processo dele, ou pela queima de um capacitor, de um transformador, enfim. Então, envolve que? Dinheiro. Né? Portanto, então, nós precisamos entender o conceito de compensação. Diga, Milton. O pessoal tá vendo? Estou falando que o pessoal está dormindo, não? Nem percebeu, né? Portanto, então, nós passamos a falar sobre o conceito de compensação. O que significa compensar? Né? Então, ao compensar, por exemplo, né, significa, então, que envolver algum mecanismo, tá, para poder resolver aquela não idealidade que existe na tensão e na corrente.
Sinal ideal, lembra? É uma senoide com uma frequência, né? Uma amplitude, né? E uma amplitude constante. Uma senoide perfeita. Em fase com a corrente. Em sistemas trifásicos, as três tensões e as três correntes têm que estar em fase e tem que ser assim. Então, se eles tiverem algum desvio de lá, já é motivo para falar sobre compensação. Então, nós precisamos, né, identificar aquele distúrbio para a gente depois poder, né, propor uma estratégia. Essa estratégia vai ser compensação reativa, essa estratégia vai ser compensação harmônica, compensação de desequilíbrio, né? E os três envolvem a compensação do fator de... Então, nós vamos tentar agora analisar cada uma delas, né? Qual que é o objetivo de compensação? Né? O objetivo da compensação, obviamente, é, né, detectar o evento, um distúrbio, tá? Um distúrbio específico para poder compensar esse distúrbio. Né? Isso normalmente pode ser atribuído a uma norma específica. A norma impõe que a distorção de corrente, por exemplo, seja 10%. Então, aí, a carga tem que resolver seu problema de harmônica de corrente. Vai lá e vai ter que conectar um equipamento ali para quê? Para corrigir essa distorção naquele ponto de acoplamento comum. Pode ser pela própria indústria, né? Algum requerimento da própria indústria, ou de alguma concessionária em particular. Tá? Principalmente quando você tem indústrias de grande, né? Então, a gente precisa atender uma especificação. Tá? Essa especificação pode vir, então, né, de uma norma, tá? Pode ser uma norma nacional, internacional, pode ser uma norma interna, tá, da concessionária. E como é que nós avaliamos isso? Através dos índices que nós já vimos também. Índice, fator de potência, distorção harmônica total de tensão de corrente, fator de desequilíbrio, para a gente poder... A norma fala, então, que o fator de desequilíbrio mínimo ou máximo é 3%. Se tiver acima, alguma coisa tem que ser feita. Né? Então, nós precisamos esse índice para poder avaliar a qualidade de energia elétrica num circuito, numa indústria, numa carga, num comércio e assim sucessivamente. Portanto, então, isso necessariamente vai envolver, né, índices de entrada. O que é um índice de entrada? Eu vou lá, o equipamento vai medir e ele vai nos trazer a informação. A distorção harmônica é tanto por cento. O fator de potência é tanto. O nível de desequilíbrio de sequência zero é tanto. Sequência negativa é tanto, tanto. Então, com base nesses índices de entrada, é que nós vamos, então, propor, né, como melhorar aqueles índices. Por exemplo, aqui no Brasil, não tem uma regulamentação para distorção de corrente. Ele não fala. Então, o que no máximo as indústrias fazem? Corrigir fator de potência. Essa é a preocupação deles. Aí nós vamos, então, corrigir em base à norma. A norma fala isso, beleza. A norma fala 0,92, beleza. O capacitor tem que ser projetado para 0,92. Não vou corrigir para unitário, por quê? O capacitor vai ser maior, o custo é maior, a manutenção é maior, não sei o quê. Não sei o quê. Então, vamos fazer o mínimo que é para ser feito. Tá? Então, quais são esses índices? Já falei, fator de potência, fator de deslocamento, lembre-se, é diferente de fator de potência. Tá? Distorção harmônica total de corrente de tensão, distorção não total de demanda, o TDD, que nós vimos também, que tem a ver com consumo, né? A diferença entre a semana e o final de semana, fator de desequilíbrio, de desbalanço, e, finalmente, temos, né, os índices de saída. Né? Obviamente, nos terminais da carga. Então, temos os índices gerais, né, da concessionária, e o índice aonde está ali na carga. Então, a concessionária vai olhar para a carga e vai ficar olhando, e a carga vai olhar para a concessionária e vice-versa.
E aí vem um detalhe bem importante. Quem que vai instalar um compensador? Quem que é que tem que resolver aquela harmônica? É a carga ou é a concessionária? Então, quem que vai definir isso? Esses índices de entrada, esses índices de saída. Então, normalmente, aquilo que nós estávamos falando lá no início, esses índices de entrada são quem? O que a carga está gerando. Os índices de saída seriam o que a concessionária está ou está entregando naquilo. Isso daqui, né, agora já entrando ao mérito de compensação, como é que se dá, nós estamos vendo uma rede, por exemplo, já uma rede contemporânea. Né? Veja bem, tem a rede principal, a impedância de linha aqui, o ponto de acoplamento comum, isso daqui pode ser uma indústria, por exemplo. Tá? Temos impedâncias de linha, as cargas, energia fotovoltaica, energia eólica, armazenamento de energia ou veículo elétrico. Portanto, então, dentro deste modelo, dentro desta carga, dentro deste usuário, nós temos que cargas lineares, veja bem? Não são a base de resistores e indutores, temos cargas não lineares, que tem um processo de retificação de forma de onda, nós já vimos isso também. Pode ter umas cargas que variam com o tempo, né? Cargas variáveis no tempo, e pode ter umas cargas que nós não sabemos qual que é o comportamento dela. Tá? Então, todo esse conjunto de cargas vai fazer com que temos cargas monofásicas, temos cargas conectadas a duas fases. Então, tudo isso vai gerar quê? Uma forma de onda de tensão e corrente aonde? No ponto de... Veja bem, então, para esse exemplo, né, a forma de onda da tensão, veja bem, já é distorcionada e é ligeiramente desequilibrada. E a forma de onda da corrente aqui é completamente distorcionada, fora de fase. Né? É só olhar a forma de onda em vermelho aqui. A forma de vermelho está começando aqui, ó. Se a gente comparar com essa forma de onda vermelha, está fora de fase completamente. Então, ali nós temos problema de reativo, problema de desequilíbrio e problema de distorcionamento. Como é que vamos resolver o problema? Né? Esse problema pode ser resolvido de uma forma simples, conectando um único compensador aonde? No ponto de acoplamento comum. Esse compensador, então, a base da análise que nós vamos fazer dentro daquela indústria, irá melhorar aquela forma de onda. Então, temos um compensador. Veja bem que eu não estou falando que é um capacitor, um compensador. Esse compensador, então, irá gerar uma forma de onda que, somado com aquela que nós temos no ponto de acoplamento comum, a rede vai enxergar, veja bem, uma carga resistiva. Então, veja bem, a forma de onda da tensão se torna muito parecida com a forma de onda da corrente e ela está em fase. Anteriormente, vocês viram, né? A forma de onda em vermelho estava deslocada, agora está em fase. Então, significa que este único compensador centralizado conseguiu corrigir o problema dos reativos, o problema de desequilíbrio e o problema das correntes harmônicas que estavam. Ele não conseguia resolver a distorção de tensão. Por quê? Porque essa distorção ela está sendo imposta pela fonte. A fonte está impondo aqui. Nós estamos com um capacitor, com um compensador paralelo. O compensador paralelo resolve problemas de corrente. Não resolve problemas de tensão. Portanto, então, fica aqui, ó, com a mesma forma de onda, ou muito próximo, né? Se a gente quiser resolver essa distorção de tensão e esse desequilíbrio que está tendo aqui, a única forma é conectando aqui um compensador em série. Aí sim, esse compensador, ele irá melhorar, né, a tensão. Só que aí não vai melhorar a corrente, né? Só a tensão. Tá? Então, essa é a compensação centralizada, né? Ou seja, obviamente, então, aqui vem um desafio bastante interessante. Né? Tradicionalmente, era feito desta forma a compensação dos distúrbios. Era um único compensador centralizado ali no ponto de acoplamento comum.
Porque a indústria falava assim, ó, internamente eu me viro. Eu não preciso me preocupar com as perdas internas. Não preciso me preocupar com o que está ali. O que eu preciso me preocupar é como é que a concessionária está enxergando meu sistema. Né? Nesse caso, a concessionária está enxergando como que, como se fosse todo esse conjunto aqui, o quê? Uma resistência. A concessionária, então, está enxergando que essa carga é exatamente isso. A carga é uma resistiva. Se a carga é uma resistiva, a forma de onda de tensão e corrente são iguais, as amplitudes estão iguais, o fator de potência é unitário. Só que, veja bem, então, é um único compensador que vai fazer todo esse esforço para poder... Bom, mas será que a gente consegue melhorar em termos econômicos esta estratégia? Por que eu tenho que usar um único compensador? Será que eu consigo agora entrar internamente para o sistema e tentar achar, por exemplo, uma combinação entre um ou dois ou três compensadores menores que façam o mesmo papel? Só que aí tem um desafio. Né? Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou dividir esse esforço de compensação internamente para que eles façam a mesma coisa? Então, o que nós podemos fazer? Uma outra forma é um compensador localizado para cada carga que está gerando um distúrbio. Obviamente, a corrente que circula através deste compensador vai ser muito menor do que aquele centralizado. Então, isso daqui é mais barato. O sistema de proteção, ele é mais barato, porque a corrente é baixa. É uma carga linear. Então, esse camarada aqui pode ser um banco capacitivo. Saca? Ele vai resolver o problema localmente. E assim, para cada carga, nós podemos colocar que uma estratégia de... Só que aí tem que fazer uma análise econômica. Se essa estratégia é mais econômica que a outra, aqui ele vai fazer a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Então, isso nós chamamos de compensação distribuída. É inserida compensadores, né, para cada carga. Para cada... Então, essa carga, esse daqui será um compensador passivo. Se isso tiver umas harmônicas características, isso pode ser um compensador, um filtro passivo. Essa daqui não, então pode ser um filtro ativo, enfim, e assim sucessivamente. Compensação distribuída. Tá? Então, veja bem, este conjunto agora vai se tornar uma resistência. E cada conjunto se torna o quê? Né? Uma resistência. Veja bem. No final, o que a rede vai enxergar? Vai enxergar que, de novo, uma carga resistiva, o objetivo é atingido da mesma forma. Tá? Só que agora de uma forma distribuída, com capacitor, com compensadores menores. Né? Com compensadores menores. Né? Aí vem uma outra estratégia. Vamos falar, ó, isso daqui não garante que a gente economize. É por quê? Porque cada um requer sua compensação. Então, pode ser que, dependendo das características, onde nós estamos, né, analisando a compensação, seja, inclusive, maior que a outra estratégia centralizada. Então, aí vem, né, a compensação cooperativa e distribuída. O que significa isso? Ao invés de colocar compensações individuais para cada carga, nós vamos definir 2 ou 3 unidades de compensação que eles vão trabalhar em conjunto. Um conversando com o outro. Um conversando com o outro. Por quê? Porque ele vai olhar e falar assim, opa, eu não estou fazendo nada, porque o meu ramal não tem carga conectada. Eu estou de boa. Outro camarada vai falar, opa, eu estou aqui no talo. Estou apanhando aqui. Ele manda essa informação para o outro e ele fala, então, deixa que eu te ajudo. Aí ele ameniza o trabalho e aí começa a se cooperar. Por exemplo, uma estratégia simples seria conectar 3 compensadores em cada ramal, e esses 3 compensadores fazem o mesmo papel das 2 estratégias anteriores. Só que agora com um sistema de comunicação, com um fluxo de informação que vem do ponto de acoplamento comum. Aqui vai ter uma unidade centralizada, ele vai medir a tensão e a corrente, vai pegar aqueles índices de saída e de entrada, certo?
E ele vai falar para esses camaradas aqui, opa, o THD, ele está superior a um valor. Eu quero que vocês três trabalhem de uma forma cooperativa. Cada um que trabalhe igualitariamente para resolver aquele problema. Assumiu o harmônico, agora é o desequilíbrio o problema. Eu quero que vocês dividam aquilo. E aí, então, nós vamos ter, então, ó, cada ramal agora vai se tornar quê? Uma única resistência e nosso resultado é exatamente o mesmo. Essa estratégia, com certeza, vai ser mais econômica que a outra lá, centralizada. Então, isso já envolve, né, estratégias, então, distribuídas. Ainda aqui nós temos um outro cenário, né? O que tem aqui nessa unidade de geração aqui? Tem um inversor. Esse inversor, ele está trabalhando só quando tem sol. E quando não tem sol, o que ele está fazendo? Nada. Quando tem sol, está injetando energia na rede. Mas quando não tem sol, tem uma capacidade remanescente. A mesma coisa esse camarada aqui, tem um inversor. E quando tem vento, ele vai trabalhar, mas quando não tem vento, ou quando o vento é variado, né? Esse cara aqui, o carro está estacionado, não está consumindo a bateria. A gente pode usar a bateria, o conversor que está ali plugado para a rede, para quê? Para poder trabalhar. Então, uma outra forma que substitui esses três compensadores ali seria que utilizar os inversores desses três aqui para fazer a mesma coisa. Isso é mais barato ainda, porque a gente vai usar a própria infraestrutura do sistema fotovoltaico, do sistema eólico e, né, da estação de carga e descarga da bateria do carro, do veículo elétrico. Portanto, então, ó, né, a abordagem tradicional, né? A abordagem tradicional normalmente é a base de uma única unidade instalada, né, no ponto de acoplamento comum. Certo? Uma única unidade. Então, esses compensadores, então, podem ser projetados e controlados independentemente, né, de cada um. Não tem um link de comunicação entre eles, né? Não tem E, obviamente, né, cada um vai atuar com sua carga local. Ele vai agir para aquela carga local. Não vai ter, né? Já os sistemas modernos, né, isso vem muito em função da expansão, da inserção dos sistemas fotovoltaicos, né? Isso na prática ainda não é muito empregado, tá? Mas a nível acadêmico já foi mostrado que isso é possível, tá? Essa abordagem moderna, onde o compensador vai buscar atender um valor específico para poder compensar, em função da carga dinâmica, consumo dinâmico. Tá? Então, se a gente mandar para ele compensar só o 10% de THD, ele vai lá e consegue só o 10%. É o que demanda. Tá? Se a gente só quiser compensar lá um nível de desequilíbrio determinado, ele vai lá e faz. Isso, obviamente, vai depender de quem? Da capacidade remanescente daquele inversor que nós temos. Né? Por exemplo, hoje em dia, dificilmente vai ser usado um filtro ativo sozinho. É usado o inversor proveniente do sistema fotovoltaico, o inversor que está junto com o sistema eólico, o inversor que está, né, na estação de carga e descarga da bateria. Beleza? Então, isso requer, então, que, primeiro, essa estratégia, primeiro, a gente precisa descobrir a capacidade remanescente de cada unidade. Quanto de potência disponível para poder compensar tem aquela unidade? Então, requer, veja bem, então requer de um fluxo de informação. Uma unidade tem que fazer esse pedido. Falar, ó, fulano de tal, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo isso. Tem capacidade remanescente? Eu tenho. Quanto? 20%. Quem que está precisando ser compensado? Fulano de tal, beleza. Ele manda, ó, eu tenho 20% da capacidade. Aí ele vai perguntando capacitor, compensador a compensador, até resolver o problema. Então, o problema pode ser resolvido por um dispositivo ou pela cooperação de vários, né, várias unidades de compensação. Por exemplo, aqui nós temos, né, ó,
Então, a nossa abordagem agora vai ser diferente. Ao invés de usar esses compensadores localmente, ou aqueles três que a gente tinha visto, o que a gente vai fazer? Vai usar a infraestrutura dessa estação de carga e descarga. A infraestrutura do sistema eólico, a infraestrutura do sistema fotovoltaico. Para quê? Para poder resolver o problema. Portanto, então, ó, sai tudo isso daqui, volta isso daqui, e nós vamos ter, então, a nossa compensação através desses três, com esses camaradas. Coordenação entre diversos recursos energéticos distribuídos. Esse é um conceito novo. Geração distribuída é um conceito. Recurso energético distribuído é um outro conceito. Por que denomina recurso energético distribuído? Porque esse recurso, ele pode ser, por exemplo, uma carga. Agora há pouco a gente aqui na sala estava com ar-condicionado. Manualmente. Eu fui lá, desliguei, liguei, botei, setei uma temperatura de 20, 24. Se a gente fizer um sistema inteligente para esse camarada aqui, provavelmente vai ter um conversor ali, com um sistema embarcado. Então, aí a pergunta é, esse sistema de ar-condicionado, ele vai consumir uma energia dada quando a temperatura esteja setada em, vou chutar aqui, 18 graus. Fresquinho pra caralho. Mas a pergunta nossa vai ser agora, pessoal, 18 graus, tá bom? Será que a gente pode aumentar esses 18 para 20 ou 22? Vai fazer alguma diferença? 22 graus, é bom, não é tão ruim. Até 24 dá para aguentar com ar-condicionado. Mas essa diferença de 18 para 22, essa diferença de 4 graus, vai significar uma economia no consumo da rede. Então, é como se a gente estivesse gerando. Então, essa carga, com essa habilidade, sabe, se torna um recurso energético distribuído, porque está liberando energia para a rede poder atender outra carga. Então, qualquer carga ou fonte de energia que consiga ter essa capacidade pode ser denominada de um recurso energético distribuído. Tá? Então, essa é a tendência moderna quando a gente fala sobre aprimoramento da qualidade de energia. O que significa, então, que esses três compensadores aqui irão trabalhar cooperativamente com esses três inversores, de forma a melhorar o sistema. Diga. Isso aí que o senhor falou pode ser considerado como um novo tipo de serviço ancilar? Oi? Essa metodologia que o senhor está explicando, ela pode ser considerada como um novo tipo de serviço ancilar? Tá. Então, é mais ou menos por aí. Então, tudo isso que eu estou falando significa o quê? Como é que a gente traduz? Tem a ver com aquilo que o Douglas acabou de comentar. No momento que a gente pega a infraestrutura desse sistema fotovoltaico, e a gente está fazendo uma outra coisa que não é para fazer, já, a infraestrutura desse sistema fotovoltaico, desse sistema eólico e dessa estação de carga, o que é? O papel fundamental é injetar energia para a rede. E no outro caso é carregar, descarregar a bateria. Isso foi concebido para isso. Então, no momento que nós começamos a identificar a capacidade remanescente, nós vamos adicionar um serviço auxiliar naquele dispositivo. Então, ele vai fazer múltiplas tarefas. O inversor multifuncional. O que significa inversor multifuncional? Além daquilo que foi feito para o papel principal dele, ele vai poder fazer outras coisas. A isso a norma chama funções auxiliares. Por exemplo, conversor pode ajudar a regular a tensão. O conversor pode ajudar a regular a frequência. Pode ajudar a compensar harmônico, a compensar desequilíbrio irreativo e assim sucessivamente. Então, isso significa um ponto interessante, por exemplo. Aí,
como esse camarada aqui está envolvido, um inversor aqui e aqui, esses inversores, eles podem compensar o mais difícil, que são os harmônicos. Se eu mato o harmônico, eu vou evitar que qualquer tipo de ressonância. Portanto, esses três que estão aqui podem ser simplesmente banco capacitivo. Eu estou combinando, então, estratégias ativas com estratégias passivas. Aí, quando eu for fazer o balanço econômico, isso sai muito mais benéfico, porque o capacitor é barato. O inversor que você comprou ali para injetar energia já está. A única coisa que você vai fazer é no sistema embarcado daquele inversor é que adicionar dois comandos ali. Um comando que identifique o que você tem que compensar e outro comando que execute aquela tarefa. Então, é dois códigos, duas linhas de comando que você tem que adicionar. Você não vai adicionar uma infraestrutura. Então, do ponto de vista econômico, isso é mais interessante. Então, a partir desse momento, então, nós falamos sobre a compensação cooperativa e distribuída, né? Então, aqui, obviamente, né, o papel importante, o objetivo dessa técnica é coordenar. Como é que nós vamos coordenar todos esses inversores multifuncionais que estão conectados na rede com aqueles capacitores que estão no mesmo sistema, através de um sistema de comunicação, né? Não podemos fazer de outra forma. Então, aí nós temos, né, uma estratégia que é chamada de compartilhamento. Ou seja, eu vou dividir o trabalho, né, igualitariamente entre todos os conversores. Ninguém vai estar trabalhando mais nem menos, todo mundo igual. Tá? Todo mundo igual. E, obviamente, essa ação cooperativa, então, né, vai trazer uma sinergia, né, para o controle coordenado entre todos os compensadores. Isso pode ser quando o sistema está isolado, quando o sistema está conectado com a rede, né? Porque quando nós vemos aqui esse tipo aqui, esses três, né? Essas três unidades de geração, se tiver uma falta aqui do lado da rede, essas três unidades podem atender tranquilamente aquilo lá. Não vai ser permanentemente, né? Mas um determinado tempo, ele pode atender a sua carga local. Aliás, são dimensionados, são projetados para atender a sua carga local. Tá? Então, este sistema pode, né, funcionar conectado com a rede, isolado com a rede. A isso nós chamamos de uma microrrede. Tá? Microrrede conectada, microrrede isolada. Né? No caso da microrrede conectada, nos interessa que? Nos interessa preservar que os índices aonde? No ponto de acoplamento comum. Então, quando a microrrede está conectada no ponto de acoplamento comum, com a rede, desculpa, os índices de mérito que nós precisamos observar, avaliar, são no ponto de acoplamento comum. THD, distorção, não sei o quê. E quando a microrrede está isolada? O que nós precisamos olhar? Veja bem, quando a microrrede está desconectada da rede, ela está operando autonomamente. Então, o que interessa naquele momento é que esses três geradores aqui trabalhem igualitariamente. Compartilhamento de potência. Não é compensação, cuidado. É que os três geradores, eles trabalhem igualitariamente, fornecendo a potência que as cargas demandam. Isso precisa de um comando também de potência para que eles possam dividir a sua carga igualitariamente. Já quando a microrrede se conecta, aí sim eu tenho que falar de compensação, porque esse distúrbio pode fluir para o lado da... Né? Então, temos abordagens diferentes. Né? Isso nos traz essa estratégia coordenada, essa sinergia entre esses dispositivos de compensação, nos traz, né, uma vantagem econômica. Tá? Uma vantagem econômica. Porque isso já está lá, já está instalado, o dispositivo ele já está na rede. Apenas
sabê-lo explotar ao máximo aquele dispositivo. Bom, aqui já nós entramos, então, às formas como devem ser compensadas esses distúrbios, né? Quais são os tipos de compensação? Obviamente, o tipo de compensação depende muito do comportamento da carga. Se a carga for constante, obviamente, a compensação pode ser estacionária. Calcula um banco capacitivo e o banco capacitivo vai estar conectado permanentemente para atender aquela carga estacionária. Não há uma dinâmica na compensação, né? Não há uma, que normalmente, nesse caso aqui, na compensação estacionária, são bancos capacitivos ou bancos chaveados, né? O banco chaveado é quando eu conheço o perfil do reativo. Então, eu sei, nesse período, é um capacitor, nesse outro período são 2, nesse outro 3, e assim sucessivamente. Eu tenho esse perfil. Então, é compensação estacionária, né? Filtros passivos podem ser utilizados para a compensação harmônica. Por quê? Porque aqui tem uma terceira, tem uma quinta. E eu sei sempre que vai estar aquela terceira aqui. Tá? Esses filtros passivos usam, né, indutores e capacitores, né? E, obviamente, eles podem ser projetados para compensar uma potência reativa fixa. Né? Uma potência reativa fixa. No caso do filtro passivo, né? Por conta daquele capacitor, né? Que nós comentamos nas aulas passadas. Então, qual que é o benefício dessa compensação estacionária? Né? O benefício é que tudo é estandarizado, ou seja, você pode ir comprar facilmente esse tipo de compensação. E outro, ele é econômico, é barato, não é caro. Então, mas tem um problema, nós não temos o controle daquilo. Nós não conseguimos controlar dinamicamente aquilo. Ele é fixo. Qual que é outro problema? Obviamente, para poder aproveitar ao máximo esses elementos, nós precisamos de algum tipo, uma estratégia de otimização local. Ou seja, qual que é o local mais adequado para poder instalar aquele dispositivo, né? Então, e outra é que esses dispositivos podem interagir com a rede elétrica, como nós já vimos. Eles podem excitar uma ressonância séria, uma ressonância paralela, e, obviamente, traz esse tipo de... Né? Temos outro tipo, que é outro tipo de compensação quase estacionária, né? Quase estacionária, já são a base de eletrônica de potência, só com baixa frequência, dos denominados static pair compensators. Né? Eles corrigem, né? Eles conseguem controlar através de um chaveamento de reatores e bancos capacitores, a gente consegue compensar o desequilíbrio e o reativo, por exemplo, quando é uma indústria. Do ponto de vista da concessionária, a gente consegue melhorar o perfil da tensão. Então, são a base de quê? A base de, né, reatores controlados a tiristores e capacitores chaveados a tiristores. Mas isso tem um pequeno problema. Eu estou chaveando um reator e eu estou chaveando um capacitor. O que vai originar? Harmônica. Por um lado, eu resolvo o desequilíbrio e o reativo. Por outro lado, estou inserindo, né, distorção harmônica no sistema. Né? Os StatCom também entram dentro dentro desta categoria. Tá? Elas têm uma pouca regulagem, por isso que eles são, né, conversores, né, chaveados em baixa frequência, tá? Porque basicamente eles vão ter esse papel de regular a tensão ali na rede de distribuição. Tá? Usam elementos passivos, obviamente, para ser chaveados, portanto, né, é uma solução relativamente barata, não é caro. Tá? O problema tem uma baixa regulação, tá? E tem um problema de injeção de harmônicos. Então, o chaveamento ele vai produzir um harmônico e vai necessariamente originar. Então, depois disso, temos os compensadores dinâmicos, né?
Os compensadores dinâmicos, obviamente, eles chamam de free, por quê? Porque eles resolvem todo o problema, tá? Então, tem, né, eles são regulados em alta frequência, eles podem resolver todo tipo de problema, reativo, desequilíbrio, harmônico, inclusive quando a carga varia, tá? Então, por isso que chama de dinâmico. São os filtros ativos de potência, tá? E, mais recentemente, aquilo que eu estava explicando, né? Os inversores que estão conectados à rede. Os inversores multifuncionais podem fazer esse papel. Usam, né, conversores chaveados em alta frequência, eles têm um controle muito rápido, ou seja, se a carga varia, a referência segue essa variação de carga e a compensação, então, ela é rápida. Tá? A flexibilidade para usar esses dispositivos é também bastante interessante, porque você pode escolher o que compensar, o que não compensar, em função da capacidade remanescente, como nós já falamos. Porém, no caso do filtro ativo, é muito caro, né? É muito caro. Tem né, no caso dos inversores multifuncionais, o problema é que, quando ele não tem uma capacidade remanescente, vamos supor que sempre tem um vento mais ou menos constante, o sol está permanente, então, né, pode ser que naquele momento que você precise compensar, não há uma capacidade remanescente para fazer aquela função. Mas, como é que nós resolvemos esse problema da capacidade remanescente? Através da cooperação entre eles. Então, a cooperação, ele vai pegar um pouquinho de cada um para resolver o problema. Tá? Então, aí já nós entramos ao papel da eletrônica de potência do ponto de vista de compensação. Tá? Então, ele, obviamente, então, nos permite aprimorar a qualidade de energia elétrica no ponto de acoplamento comum. Né? O inversor, estou falando em geral, este inversor pode ser para injetar energia na rede ou simplesmente pode ser já o filtro ativo de potência. Tá? Permite melhorar o fator de potência, a distorção harmônica, o desequilíbrio, né? E, além disso, permite melhorar a qualidade de energia no terminal da carga. Ou seja, vai regular a tensão. Então, a indústria não vai reclamar mais de quem? Da concessionária, porque ali o perfil da tensão ele sempre vai ser dentro daquela faixa que a norma define. Né? A limitação da distorção de tensão ela é possível, tá? Porque a gente pode compensar agora a distorção de tensão no ponto de acoplamento comum, tá? Através desse inversor. Tá? Isso, obviamente, nos traz, então, um aprimoramento da qualidade de energia do ponto de vista da concessionária e do ponto de vista da carga. Essas duas nos traz uma eficiência, né, alta, uma estabilidade no sistema de distribuição e minimiza as perdas internas e as perdas a nível de distribuição. Obviamente, com isso, nós estamos falando um controle do fluxo de potência. Então, veja bem, então, que essa tendência, tá, dessas redes elétricas modernas, né, smart grid, micro-redes, nos traz, então, que, né, por um lado, nos traz benefícios para poder resolver problemas de qualidade de energia. O que precisa? Nós precisamos entender como é que nós vamos adicionar aquelas linhas de comando para poder compensar, para poder regular, enfim, para poder aprimorar a qualidade de energia. Compensação de potência reativa através de bancos capacitórios. Deixa eu ver aqui, ó, como é que nós estamos com o tempo. 10 minutos. Vamos ver o que nós temos aqui. Quando nós falamos sobre compensação de reativos, nós falamos sobre esses três equipamentos aqui. Né? Capacitores, né, chaveados mecanicamente, né? Reatores controlados a tiristores, capacitores chaveados a tiristores e esse estático. E esses dispositivos servem para
compensar o reativo. Por exemplo, os bancos capacitivos. Não, eles servem, por que a concessionária, ela conecta o banco capacitivo na rede dela? Isso daqui é um banco capacitivo num poste, por exemplo. Tá? Nós vamos tentar entender um pouco, né, por que essa compensação capacitiva através de capacitores. Lembrando um pouco de circuitos elétricos, nós temos o triângulo de potência, então essa aqui é a potência aparente total, né? Essa potência aparente total vai ser decomposta numa potência ativa e numa outra componente reativa. Esse é o triângulo de potência. Tá? Então, esta é a potência reativa demandada da concessionária, né? E essa aqui é a potência ativa. O que o capacitor faz? O capacitor faz com que seja reduzida esse ângulo aqui. Esse ângulo, então, né, nós vamos definir um nível de compensação, significa que nós vamos reduzir o consumo de reativos que vem da concessionária ou da fonte para um determinado valor. Isso, veja bem, então, nos leva a uma energia reativa que vem de onde? Do banco capacitivo. Tá? Isso, então, resulta numa potência aparente, veja bem, né? Num outro triângulo de potência. Né? Agora nós temos um novo ângulo entre a potência ativa e a potência aparente, certo? Então, nós temos aqui o reativo, né? Essa compensação, então, veja bem, está nos levando a quê? A uma liberação de potência ativa do lado da... Então, tem uma potência, agora uma potência útil, que está disponível na rede. É por isso que a gente faz esta compensação. Então, toda vez que é conectado um capacitor em paralelo, o que está sendo feito? Está se liberando potência útil para que a concessionária possa atender outras cargas. E justamente por isso que é penalizado o baixo fator de potência. Por quê? Porque aí a concessionária tem capacidade de fornecer a outras cargas potência útil. Portanto, então, esse sistema de compensação, né? Vamos ilustrar aqui como é que ele se dá, por exemplo, né? Quanto representa em percentual, tá? Essa liberação dessa capacidade do lado da fonte, né? Então, vamos supor, tá certo? Vamos supor que a tarifação de um dado sistema, de uma dada concessionária, ela regula, ela fala assim, a concessionária fala, eu posso fornecer reativo tanto por cento e não vou te cobrar nada, X%. X% da tua potência útil. E eu não vou cobrar nada. Então, é X% da potência ativa. Então, voltamos para o triângulo de potência. Vamos considerar, então, que essa determinada carga ou indústria consome 60 megawatts. Beleza? Então, esse 60 megawatts, ele vai dar um ângulo determinado. Nós vamos refazer aquele triângulo de potência para poder atender esse consumo de graça que a concessionária está dando para cá. Então, que é 15% da sua potência ativa. Então, isso significa que a concessionária vai suministrar 9 megabar de potência reativa carga de graça. Ela não vai cobrar esses 9 megavolt-ampere. Portanto, então, para atender isso, fazendo umas continhas aí, né, nós vamos ter, né, antes e depois da compensação. Antes da compensação, nós tínhamos um fator de potência de 0,85. Para atender isso daqui, foi projetado, né, um banco capacitivo. Isso nos leva a um fator de potência de 0,97. Tá? Veja bem que a potência aqui ativa é a mesma. A potência reativa, então, passará de 37 para 15, o que vai nos levar para uma redução da potência aparente de 70 para 61. Né? E o banco capacitivo irá fornecer, então, 22 megavolt-ampere.
Isso é uma conta diferente, tá? Normalmente nós estamos habituados para melhorar o fator de potência um dado valor. Aqui a concessionária está falando assim, ó, você não vai pagar pelo reativo esse tanto por cento. Tá? Então, isso fazendo um balanço, o que nos dá? Ó, num primeiro momento, quando você tem compensação, nós temos um excesso de consumo de reativos de 28 megabar, sendo que 9 é livre. No momento da compensação, os 9 continuam, porque é livre, nós não devemos nos preocupar. O capacitor, né, vai fornecer os 22, e nós temos aqui, né, o consumo reduzido, né, que não excede o limite que nós tínhamos. Então, isso vai nos levar, então, à seguinte porcentagem, né, antes e depois da compensação. Então, nós podemos observar aqui, então, tá? Nós temos em torno, então, de 28, 76% que está sendo fornecida, cobrando uma taxa pela concessionária, quando não se tem compensação, e quando se tem compensação, veja bem, né? O capacitor, no caso, está atendendo 60% da necessidade da carga, né? E aqui os 6, eles, 16% é free, ele não está pagando, né? Beleza? E os 9, né, esses 24% aqui que vem da concessionária. Então, essa é uma forma, por exemplo, da concessionária negociar com uma carga direta. Ao invés de falar, oh, você vai ser penalizado pelo um dado fator de potência de 0,92. Ele negocia em função da quantidade da potência útil, tá? Que está sendo, né, necessária para atender a carga. Ele fala, oh, tanto por cento você tem direito. Aí, em função a isso, ele vai e faz tudo aquilo. Beleza? O capacitor pode ser conectado aonde, né? Em qual lugar? O capacitor pode ser conectado de uma forma centralizada, de uma forma distribuída, atendendo uma carga específica, tá certo? Dividido essa estratégia de compensação, então nós temos compensação direta no lado de alta tensão, no lado de média, tá? na carga específica, então temos, ó, esses 3, 4 tipos de compensação. Né? Isso vamos observar num sistema, de novo, um sistema industrial, que pode ser. Então, temos o transformador ali. Compensação direta significa que vai atender a carga local. Por exemplo, um único motor. Né? Isso é interessante, por exemplo, quando você tem indústria de grande porte. Tem motores de 15 mega, por exemplo. Esse motor de 15 mega vai ser necessariamente, né, corrigido o fator de potência com um capacitor único para ele, porque é muito grande. Aí você tem motores de 10, 15, 20K. Esse conjunto de motores pode ser atendido por um grupo, né, de compensação local. Tá? Então, significa que esses 3 motores estão sendo atendidos por este capacitor. Outra forma é no lado de alta tensão, no lado de baixa. Né? Então, temos essas 4 estratégias para compensar o fator de potência. Qual deles é empregado? Né? A indústria, normalmente, vai usar essa estratégia aqui, e essa daqui, normalmente, é a própria concessionária que faz, dependendo da necessidade. Né? Dependendo da necessidade dela. Esse cálculo do contrário. Fazia uma injeção organizada. Por exemplo, aqui, se eu consigo depois, agora o percentual que tem mais aqui. A ideia seria, como você tem, concentrar, registrar, ele tem o seu criar uma previsão da unidade
Mas do jeito que está aqui, ó, a única impedância que está envolvida aqui é a impedância do tráfego. Então, significa, se nós não temos o capacitor aqui, esse transformador, a corrente que está circulando através desse transformador, inclui o reativo. Então, a corrente que está circulando no transformador vai ser maior. No momento que se instala o capacitor aqui, a corrente através do transformador vai ser mínima. Então, aí, por que você coloca essa estratégia de compensação? Você vai evitar que o transformador entre na sua capacidade máxima. Você vai estar perto daquela região linear. Isso é uma outra forma, né? Agora, se você tiver impedâncias envolvidas, né, na indústria, aí você, obviamente, você vai ter que definir qual que é o melhor lugar para conectar o capacitor. Porque aí tem uma queda de tensão, ou seja, tem perdas na linha. Aí você tem que, né, falar, ó, nesse trecho as perdas estão sendo muito altas, então eu preciso compensar aquilo. Mas quando você tem, né, máquinas rotativas, né, podem ser motores de indução ou mesmo motores síncronos, né? Você vai conectar aqui com a finalidade de quê? De reduzir a corrente que está circulando através dessa impedância aqui. Aqui, no caso, o objetivo não é reduzir as perdas aqui. O objetivo aqui é melhorar o fator de potência aqui, nesse barramento aqui. Né? Você pode fazer através desse capacitor aqui ou através desse capacitor aqui. Só que se você conecta esse capacitor aqui, ele está vendo tudo. Ele vai tentar melhorar tudo, ou seja, ele vai olhar de novo aqui. O que está internamente interessa. Ele não vai estar falando, ó, eu só estou interessado com esse barramento aqui. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui. Já vai dar horário.